Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, a parte A do versículo diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. O tema da mensagem, que talvez não seja que nós vamos, ou que nós podemos tratar durante essa semana, é libertando-se do Egito. Libertando-se do Egito. Alguns de nós estamos libertos do mundo, sim ou não? Mas algumas coisas do mundo ainda estão guardadas aqui. E isso se torna um problema em relação àquilo que nós buscamos conquistar. Quase tudo na Bíblia, irmãos, todas as coisas da Bíblia, vocês vão começar a entender o que eu quero dizer para vocês hoje, o que Deus quer dizer. Quase todas as coisas da Bíblia, elas são uma realidade espiritual. É importante nós entendermos isso. Nada na Bíblia, irmãos, é escrito apenas porque foi escrito. Tudo na Bíblia representa uma realidade espiritual. Tudo na Bíblia, mais de 90% daquilo que está na Bíblia, as parábolas de Jesus Cristo, as passagens bíblicas, elas representam uma realidade espiritual. Entenda, não é um momento espiritual, é uma realidade espiritual. Tudo na Bíblia, eu vou repetir de novo, é importante entender isso. Tudo ou quase tudo na Bíblia representa uma realidade espiritual, que é descrita na Bíblia como um momento, como a gente diz, uma passagem bíblica. Por exemplo, quando a gente lê sobre a saída do Egito, porque o que eu li para vocês aqui fala um momento em que Deus se manifesta e diz que ouviu o clamor do povo que estava em escravidão no Egito e desce para libertá-lo. Nós sabemos que essa descida de Deus, ela é manifesta com Moisés. Essa passagem representa justamente isso. Nós não podemos olhar, irmãos, para essa passagem bíblica, para todo esse contexto histórico, que é história isso aí. Nós não podemos olhar apenas como uma realidade lá do passado. Nós temos que olhar isso aqui para uma realidade nossa hoje. Esse mesmo contexto de prisão no Egito, de saída, de deserto, de Canaã, irmãos, esse mesmo contexto é uma realidade para as nossas vidas hoje. A gente precisa enfrentar em muitos momentos alguns faraós. E a gente não enfrenta só um, a gente enfrenta vários faraós. Tem momentos que a gente precisa, irmãos, que nós vamos nos encontrar diante dos gigantes. Isso é uma realidade espiritual. Não, irmãos, não tem como fugir dessa realidade espiritual. Não há como fugir dessa realidade espiritual. Mais de 90% daquilo que está escrito na Bíblia tem a ver com uma realidade espiritual. Por exemplo, no momento em que Balaão ele está indo para amaldiçoar o povo de Israel. E a Bíblia diz que o anjo com uma espada de juízo aparece para matar Balaão. Você acha que aquilo ali é apenas uma passagem isolada da Bíblia? Não é. Aquilo ali é uma realidade espiritual. Sabe por que hoje nós não vemos tantas pessoas, irmãos, que têm aliança com Deus serem mortas pelos anjos de Deus? Porque existe um sacrifício na cruz do Calvário. Houve um sacrifício. Mas o princípio, a realidade espiritual é a mesma. A gente vê que isso aconteceu na vida de Ananias e Safira. A gente vê que isso aconteceu, irmãos, essa realidade aconteceu na vida de outras pessoas. Por exemplo, o rei Herodes. Irmãos, se você ainda não prestou atenção sobre aquela passagem que o rei Herodes está falando para uma multidão de pessoas, e a Bíblia diz que ele não glorifica a Deus, e ele é comido de bicho. Sabe o que representa aquilo, irmãos? Uma realidade espiritual. Aquilo nada mais é do que foi uma coisa que se manifestou de forma horrenda, porque deve ter sido horrível ele ter sido comido de bicho na hora, ele ser comido de bicho instantaneamente, porque é o que a Bíblia diz.
Só que aquilo, irmãos, não é apenas uma passagem isolada, aquilo é uma realidade espiritual. A diferença, irmãos, é que nós temos aliança com Jesus Cristo. Irmão, aquieta o máximo que puder, por favor, aí, os pequenininhos, ficar caladinhos, por favor. Aquilo ali, irmãos, é uma realidade espiritual. A saída do Egito, a permanência de Israel no Egito, é uma realidade espiritual. Eu sempre digo que não tem, irmãos, como nós aprendermos mais sobre conquista do que nós lermos essa passagem da saída do êxodo do Egito até o momento em que Josué conquista Canaã. Se você quer ser treinado em conquistar as tuas vitórias, então leia muito Êxodo na saída do Egito, todo o contexto do livro de Êxodo, e leia Josué. Não é, irmãos, apenas uma passagem isolada. Eu torno a dizer, isso é uma realidade espiritual. Se eu quero aprender sobre conquista na minha vida, então eu preciso ler o livro de Êxodo, eu preciso extrair as revelações, eu preciso aprender a batalhar com Josué. Eu preciso aprender com Josué como eu tenho que me portar como sendo responsável pela minha conquista. Porque é uma realidade espiritual, não é apenas uma passagem. O problema, irmãos, que nós enfrentamos geralmente é isso. É que nós olhamos para aquilo que está escrito na Bíblia como uma realidade lá no passado e mais ou menos uma realidade nossa hoje. Entenda uma coisa. Tudo que está escrito na Bíblia, mais de 90%, é uma realidade espiritual. Significa o quê? Que vai se manifestar na tua vida do mesmo jeito. Tanto a parte boa como a parte ruim. Tanto as conquistas como também as derrotas. Porque nós podemos sofrer derrotas. Por quê? Porque nós, infelizmente, cometemos erros como o povo de Israel e como muitos homens de Deus cometeram. Então guarde isso no seu coração. A Bíblia, em quase todo o seu contexto, é uma realidade espiritual e que se aplica a nós nos dias de hoje. Deus não muda. E com certeza o diabo também não mudou. O diabo não deixou de tentar. O diabo não deixou de ser diabo, irmãos. Ele não ficou mais bonzinho. Ele continua sendo o mesmo maligno, indecente, rouba, mata e destrói. É isso que o diabo é. Então a gente não pode apenas olhar para a nossa vida espiritual ou para a realidade espiritual como sendo algo isolado ou algo diferenciado. Não. A realidade está na Bíblia. A saída do Egito representa uma realidade para nós. Entenderam isso? O princípio de conquista que se aplicou para Israel, para que ele chegasse a Canaã, é o mesmo princípio que se aplica para nós. O Egito, irmãos, não representa, aliás, o Egito representa os nossos fracassos. Egito não é apenas uma região geográfica, um país, irmãos, onde Israel estava onde Israel estava cativo. Egito, irmãos, não é apenas o país, o local onde habitava Faraó e que estava com Israel escravizado. Egito é uma região espiritual. Egito, irmãos, representa um local de cativeiro espiritual. É isso que representa o Egito. Todos nós, irmãos, antes de recebermos a Jesus Cristo, nós estávamos presos no Egito. E nós não somos da família direta de José que foi levado lá para o Egito. Só que a questão, irmãos, é que quando a gente para pensar no Egito, a gente imagina um lugar geográfico. Um lugar físico, natural. Não é um lugar geográfico, apenas. Ele foi real, porque o povo estava cativo lá, mas representava uma realidade espiritual. Estão me entendendo até aqui? Então, o que significa Egito? Representa os nossos fracassos, nossas derrotas, as nossas frustrações, os nossos medos e tudo o que pode ter de negativo na sua vida significa e representa o Egito. Tudo aquilo que é negativo na tua vida significa Egito. Por que, apóstolo? Porque não tem nada de negativo em Deus. Irmãos, Deus ele não tem nada de negativo. Tudo que é negativo significa Egito. A tua incredulidade significa conexão com o Egito. As tuas dúvidas significam conexão com o Egito. A tua falta de visão
significa conexão com o Egito. Por isso que eu disse, nós vamos entender isso melhor, que não é apenas uma questão natural, irmãos. Não é apenas uma questão de termos uma atitude, porque se a nossa vida passada sem Deus era uma representação do Egito, a gente veio para a igreja. Ok, a gente se deslocou de lá, do mundo, para cá, e a gente agora passa a frequentar uma igreja. Mas a questão é que a libertação do Egito ela é muito mais do que apenas eu deixar as coisas do mundo e frequentar uma igreja. É reconhecer Jesus Cristo como Salvador. É muito mais do que isso. Grande parte de nós, irmãos, estamos ainda com os costumes do Egito incrustados em nós. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de crer naquilo que Deus prometeu. Ora, meu irmão, se aqui há uma realidade espiritual e Deus falou para o povo de Israel que havia uma cidade chamada, ou uma região chamada Canaã, onde havia leite, mel, onde havia uvas e abundância de alimento e de provisão, essa realidade, irmãos, ela é do mesmo jeito para cada um de nós. Ela é uma realidade para as nossas vidas. No mundo espiritual existe uma região chamada Canaã, que é um local onde nós acessamos a promessa de Deus. Não é apenas uma coisa que é para esse momento aqui bíblico. Não, irmãos, é uma realidade para nós nos dias de hoje. Eu não sei se você crê, mas isso é realidade. A dificuldade, irmãos, não é a gente sair do Egito. Porque naturalmente todos nós vivemos momentos de conflitos. Todos nós vivemos momentos de aflição, momentos de tristeza. E claro que no momento em que foi apresentado para nós uma possibilidade de nós mudarmos a nossa realidade, nós pegamos essa oportunidade. Todos nós. Eu só vim para Jesus, irmãos, porque a minha vida estava muito ruim. No momento em que alguém me apresentou uma oportunidade, eu não peguei a oportunidade porque eu amava Jesus. Eu peguei a oportunidade porque eu estava com uma necessidade profunda. A necessidade era uma realidade natural na minha própria vida. A questão, irmãos, de sair do Egito, vamos dizer que seja a parte fácil. O difícil é o Egito sair de nós. Essa é a pior luta que nós enfrentamos. Você hoje, talvez, juntamente comigo, nós não bebemos, nós não fumamos, nós não temos nenhum tipo de vício, nós não gostamos, não vamos arriscar nossa vida em festas que não vão trazer nada para nós. A gente se libertou disso, nós saímos do Egito. Mas a realidade é que a nossa prática de vida, em algumas circunstâncias, e principalmente em relação àquilo que nós buscamos conquistar, significa que nós ainda temos conexão com o Egito. Do mesmo jeito. Nós não temos as práticas, mas nós continuamos ligados com o Egito. Vocês estão conseguindo entender isso? É por isso que a dificuldade não é sair do Egito. Ora, quem que gosta de estar em escravidão, sofrendo opressão? Ninguém gosta. Foi isso que fez com que o povo de Israel se aderisse tão rápido a Moisés. Eles não tinham conhecimento de Deus, irmãos. É tanto que Moisés fica assustado, mas eu vou dizer que quem vai libertá-los? O grande eu sou vai libertar eles. Eles tiveram dificuldade, eles resistiram? Não. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma aflição. Eles estavam sendo oprimidos. Naturalmente, irmãos, rapidamente eles decidiram com Moisés, depois de haver todo o contexto espiritual de 10 pragas, eles decidiram sair. Mas observa que no meio do trajeto, do deserto, eles de vez em quando eles lembravam do Egito. Vez ou outra eles murmuravam e queriam voltar. Por quê? Eles saíram do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Irmãos, esse é um dos maiores empecilhos a nós alcançarmos a promessa de Deus. Esse é um dos maiores obstáculos que nós enfrentamos. Observa que muitas coisas na nossa vida nós temos dificuldade de crer. Nós sabemos que é uma realidade em Deus, mas nós não cremos que pode ser uma realidade para nossas vidas. Mas Canaã, irmãos, é uma realidade no reino de Deus e também é uma realidade para as nossas vidas, amém?
Como eu disse, irmãos, a questão que nós enfrentamos é nós entrarmos na dimensão da nossa conquista. Presta atenção, irmãos, por isso que eu quero que vocês façam silêncio, porque senão eu não vou conseguir transmitir para vocês o que nós precisamos aprender. E realmente a atmosfera não está legal, não. Não está uma atmosfera tranquila, não está uma atmosfera propícia. Infelizmente não está. Não sei porquê, mas infelizmente não está. Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos é justamente entrar na dimensão da conquista. Presta atenção. Quando Deus lança a promessa para Israel, quando Deus lança a promessa, observa que são 4 níveis. 4 níveis que o povo de Israel teve que enfrentar. Primeiro nível é a escravidão. Segundo nível é a promessa. O terceiro nível é o deserto. E o quarto nível é a conquista. Essas 4 coisas aqui, elas são essenciais para nós conquistarmos qualquer bênção, qualquer promessa. A gente passa pela escravidão. A gente ouve as promessas de Deus. Quantos aqui já ouviram promessa de Deus? A gente vai passar pelo deserto, que é o momento de aperfeiçoamento, de limpeza, de treinamento. E a gente vai chegar na conquista. Essas 4 coisas, elas acontecem na vida de todo cristão. Ninguém foge disso. Por quê? Porque antes de Jesus nós estávamos presos na escravidão. Nós éramos escravos dos vícios, éramos escravos da prostituição, éramos escravos de todo tipo de pecado, éramos escravos da falta de perdão, éramos escravos de conflitos, de contendas, de um monte de coisa ruim. Era escravidão. Nós vivíamos presos nisso. No momento da nossa vida, nós ouvimos acerca das promessas de Deus. É o segundo nível. A gente ouve, a gente entende que há uma promessa. E a gente decide aderir, a gente decide buscar, perseguir essas promessas. Então a gente entra no nível do deserto. É onde nós vamos ser limpos, onde nós vamos aprender a depender de Deus, onde nós vamos aprender a confiar em Deus, onde nós vamos aprender, ou devemos aprender, que a nossa visão precisa estar focada no que Deus tem para nossas vidas e não naquilo que a nossa vida deixou para trás. E o quarto nível, irmãos, é a conquista. E como eu disse, o maior desafio que nós temos, irmãos, é entrar no nível da conquista. Por quê? Porque eu preciso sair da dimensão da escravidão. Eu preciso sair da dimensão apenas das promessas. Irmãos, promessa não sustenta ninguém. As promessas, elas servem para nos despertar e nos fazer funcionar, agir ou reagir. Mas promessa por promessa significa o quê? Significa nada. Não significa nada. A gente precisa passar pelo momento do deserto, em que nós vamos ser limpos, em que nós vamos ser chacoalhados, levados de um lado para o outro, esfregados na areia mesmo, porque é assim que Deus faz conosco. Vai ser empanado na areia, justamente. E a gente precisa chegar no nível de conquista, irmãos. Só que a dimensão da conquista, a gente imagina, eu cheguei em Canaã, então está tudo feito. Tá não, irmão. Porque chegar em Canaã não significa que você já conquistou. Porque além da conquista, eu cheguei em Canaã, eu preciso me apoderar daquilo que Deus falou para a minha vida. Observa que durante esse relato aqui, eles chegaram até as portas de Canaã. Eles viram as uvas, eles viram as promessas, irmãos. Mas o que a Bíblia diz que aconteceu com eles? Eles retrocederam 40 anos pelo deserto. Por quê? Eles estavam na dimensão da conquista, mas eles não conquistaram. Irmãos, muitos de nós chegamos nessa dimensão, nesse nível de conquistar, e a gente acaba retrocedendo. Por quê? Porque o Egito está incrustado em nós.
O que foi que fez com que esse povo desistisse e retornasse, retrocedesse? Eles tiveram visão do gigante, da dificuldade dentro de Canaã, dentro da promessa. Mas por que eles ficaram com medo, já que eles haviam servido ou seguido a um Deus que era todo poderoso? Porque o Egito ainda estava dentro deles. Mesmo diante de toda a promessa, mesmo diante de toda a visão que eles tinham clara de que era uma realidade, o Egito não havia saído deles. É por isso que tem um momento na nossa vida que a gente está empolgado, porque a gente teve uma nova visão, teve um novo plano. Agora a minha vida vai, porque agora eu... E quando começam a se manifestar os gigantes, porque isso é uma realidade espiritual, não esqueça disso. É uma realidade espiritual. E quando a gente passa por todo esse processo, se a gente passa pelo processo, porque tem pessoas que continuam na escravidão, não saem do Egito. Elas ouvem uma promessa, mas elas continuam presas no Egito. Elas não saem nem lá do Egito. Tem pessoas que estão no deserto, continuam no tratamento sempre, sendo aperfeiçoadas, sendo limpas. Elas vivem somente no maná. E tem aqueles que chegam próximo da sua conquista, mas o Egito ainda também continua incrustado neles. A realidade espiritual, irmão, significa que para qualquer nível de conquista que nós vamos receber, naturalmente gigantes ou obstáculos vão se levantar. Naturalmente haverá obstáculos. Por quê? Porque isso faz parte de uma realidade espiritual. Ninguém, meu irmão, vai conquistar nada em Deus apenas com um pensamento positivo. O meu pensamento é muito positivo, então eu vou conquistar. Não vai conquistar. Por quê? Porque existe um trajeto, existe uma rota que passa pelos 4 níveis. Eu tenho que sair da escravidão. Eu tenho que ouvir acerca das promessas. Elas têm que entrar no meu coração. E tem que entrar num nível tão profundo que eu vou me mover por essas promessas. Porque essa é outra questão, irmãos. Nós sabemos que tem promessa de Deus para nós, sim ou não? Mas será que nós temos nos movido por essas promessas? É só nós pararmos para pensar no nível de motivação que nós nos movemos. Eu tenho certeza que grande parte de vocês aqui que não tem casa própria sonha com a casa própria, sim ou não? Agora observa qual é o teu mover, a tua ação para você conquistar uma casa própria. Você está preso, sabe em quê? Somente na promessa, na possibilidade. Sabe qual é o nome disso? Não é fé, isso é esperança. Esperança é uma possibilidade, fé é convicção. E quando eu tenho convicção, eu me movo por aquilo que eu creio. Mas você que tem desejo de alcançar uma casa, um carro, seja lá o que for, e você ainda não fez nada, você está parado nas promessas. Irmão, promessa não enche barriga de ninguém, promessa não impede chuva não, irmão. O que vai impedir a chuva é tirar da tua casa nova. Vocês estão entendendo? Promessa não te desloca daqui até o centro não. O que te desloca é o teu carro que você tanto busca, que você tanto deseja. Só que isso é uma promessa, isso é uma possibilidade. Se você não se mover por isso, você vai continuar apenas sabendo que existe uma Canaã, uma terra que mana leite e mel, que é maravilhosa, que é boa, mas que tem gigantes. Estão conseguindo entender? Por isso, irmãos, a maior dificuldade não é sair do Egito, é o Egito sair de nós. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de raciocínio e inteligência, ela vai entender que a vida com Deus ela é muito melhor do que uma vida no mundo. Não precisa, irmão, ser muito sábio para isso. Eu não vou nem falar de inteligência. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensatez, ela vai conseguir entender que a vida com Deus é melhor do que uma vida no mundo. Qualquer pessoa que tenha um nível mínimo de sensatez. Irmãos, eu nunca pensei em me dizer, porque muito cedo eu tive a sensatez de entender de que no mundo não tem nada que se aproveita para mim. Irmãos, eu não falo isso como religioso, eu falo isso com a visão natural. O mundo não tem nada para me dar. Nada no mundo, irmãos, é proveitoso para mim. Não tem. Qual é o vício que é proveitoso? Qual é a diversão que é proveitosa? Que desobedece a princípio de Deus, que é proveitosa, que não traz consequência? Não existe, irmãos. Isso, como eu sempre digo, está muito além da religiosidade.
Isso tem a ver com raciocínio, tem a ver com sensatez de vida. E esse é um dos motivos pelo qual eu nunca sequer cogitei a possibilidade de me desviar. Por quê? Porque eu sou sensato, irmãos. Eu não sou burro. Só que nós não podemos apenas viver parados ou presos nas promessas. Eu decidi sair do Egito, eu ouvi que tem uma promessa, eu me submeto ao tratamento, mas, infelizmente, a negatividade do Egito permanece incrustada no meu coração. O maior desafio, irmãos, é nós entrarmos no nível da dimensão da conquista. Apóstolo, como é que eu sei quando eu estou entrando no nível da conquista? Você já pode ter, como eu disse, vencido a escravidão. Você pode ter convicção das promessas e você pode estar sujeito ao tratamento do deserto. Ok. Como é que nós sabemos quando nós estamos entrando no nível de conquista? Eu vou te dizer de forma muito simples. É quando você não teme os obstáculos. Enquanto você tem medo dos obstáculos, dos gigantes, das contrariedades, você não entrou ainda no nível de conquista. Você já pode ter vencido, eu vou repetir de novo. Você já pode ter vencido o Egito, ter saído do Egito, você já pode ter ouvido das promessas, você pode ter passado como é que é o nome? Areia. Pelo empanado da areia, porque é isso que Deus faz com a gente no deserto, irmãos. É o tratamento, é a cura, é a libertação. Mas se você ainda é parado diante dos obstáculos, você ainda não entrou no nível de conquista. Porque esse é o problema, irmãos. Lembre-se que Israel chegou na porta de Canaã. Mas eles foram parados diante de quê? Diante dos gigantes. Eles não entraram no nível de conquista. Eles contemplaram a promessa. Irmãos, quantas pessoas recebem da parte de Deus possibilidades, portas se criam diante de muitas pessoas, mas no momento de conquistar, tem medo. No momento que é para conquistar, fica com medo, fica assustado. Sabe por quê, irmãos, que nós temos essas limitações? Porque nós saímos do Egito, mas o Egito ainda não saiu de dentro de nós. Ora, meu irmão, se existem promessas, e promessa é uma realidade espiritual, guarde bem isso no teu coração, meu irmão. É uma realidade espiritual. Por que a gente não conquista? Porque o Egito não saiu de nós, nós nos movemos pela limitação do Egito. Irmão, presta atenção. Por que Israel ficou com medo de entrar em Canaã? Porque a mentalidade deles era de escravo. Onde você já viu escravo guerrear? Escravo faz apenas uma coisa, ele se submete às ordens, e ordens opressoras. Quando Deus apresenta uma promessa de uma terra que mana leite e mel, uma vida diferente, é isso aí não, a gente aqui nem gafanhoto para vencer esses gigantes aí. A maioria, irmãos, de nós aqui se enxerga como gafanhoto. Tem a visão de si mesmo como gafanhotos, pessoas que são incapazes. Sabe por quê? Porque o Egito não saiu daqui de dentro. Você parou de beber, parou de fumar. A gente imagina que o Egito é só isso aí. Ah, não anda mais em festa não. O Egito saiu de mim, saiu não. Porque não tem a ver apenas com um lugar geográfico. Sabe o que significa Egito, irmãos? Eu vou te falar o que significa. O que Egito tem a ver? Tem a ver com mentalidade. Para explicar melhor para vocês. Você parar de ir para a festa, é claro que é maravilhoso, porque você vai estar evitando um monte de coisa. Você deixar qualquer tipo de vício é maravilhoso e necessário. Mas a questão, irmãos, é que se a mentalidade não é a mentalidade de conquista de Canaã, continua ligado no Egito. Lembre-se que fisicamente Israel saiu da parte geográfica do Egito e estava no deserto, já perto de Canaã, mas eles eram ligados com o Egito, queriam voltar. E decidiram voltar. Vocês estão entendendo isso? A prisão do Egito, irmão, não é apenas física. É uma prisão de mentalidade. Enquanto a tua mentalidade for ligada ao Egito, pode esquecer a promessa de Deus.
Você vai correr de um lado para o outro. Por quê, irmãos? Por que eles rodaram 40 anos? Por causa disso. Às vezes as pessoas ficam no mesmo nível de vida, irmãos. Não tem progresso. Por quê? Porque não ousa crer no que Deus falou. Ah, mas isso para mim isso não é para mim não, apóstolo. Por exemplo, as pessoas que colocaram essas casas aqui, ó. Estava falando de casa, né? Isso aqui é inútil se você não tiver atitudes de fé. Eu creio e profetizo que todos os que colocaram aqui, eu não sei quem é que tem essas casas aqui, mas eu profetizo que nenhum deles se manifestará pela incredulidade, se moverá pela incredulidade. Mas isso aqui, irmãos, não significa nada se você, eu quero conquistar minha casa, legal. Como você tem se movido, a tua mentalidade como é que é? Continua cheia de impossibilidades, cheia de dificuldades, cheia de restrição, então não tem como você conquistar uma casa. Eu já falei, irmãos, como foi para nós conquistarmos o primeiro carro, a gente saía das concessionárias, a gente ia fazer test drive sem saber dirigir, a gente negociava com a entrada, sem entrada. Meu irmão, por quê? Porque havia uma promessa, irmãos, de Deus. Ora, a promessa de Deus significa o quê, apóstolo? Que Deus prometeu o carro, não, Ele prometeu melhorar a nossa vida, irmãos. Agora, nessa melhoria de vida, depende daquilo que eu quero conquistar. Talvez a prioridade de alguns aqui não seja nunca ter um carro. Ok, não é a tua prioridade de vida. Mas ainda assim tem uma promessa para você. Pode não ser um carro, pode não ser uma moto, pode não ser uma casa, não sei. Mas tem uma promessa. Isso não muda. O que vai ser da promessa, irmãos, depende do que eu quero conquistar. Não é Deus que vai pensar e dizer, vou dar um carro para a Josinalva. A Josinalva, vou escrever aqui no livro da vida, embaixo do nome dela aqui, um carro. Não. Se a Josinalva não tiver nunca o interesse de ter um carro, ela nunca vai ter um carro. E Deus não vai dar para ela porque ela não quer. Ela não se move para isso. Sabe por que Deus já nos deu 2 carros, irmãos? Porque nós nos movemos para isso. E eu tenho certeza que Ele vai dar o terceiro. Brevemente. Brevemente Deus vai dar o terceiro. Brevemente. Eu creio em milagres. Aliás, eu nunca deixo de crer. Como eu sempre digo, irmãos, eu espero um milagre na minha vida todo dia. Todo dia quando eu acordo, eu espero e digo, hoje tem a possibilidade de um milagre. Eu não sei como, eu não sei de que forma, mas Deus pode fazer porque Ele é Deus. Mas o carro só foi desatado, irmãos, porque a gente foi na concessionária. Sabe, irmãos, talvez as pessoas que não têm carro aqui, talvez você sonha, você se vê dentro de um carro andando, sendo livre de enfrentar ônibus lotado. Irmãos, quantas carreiras, eu sempre falo isso, nós pegamos dentro do terminal, irmãos, quando tinha briga dia de domingo. A gente saia correndo de um lado para o outro por causa das brigas. Quantas vezes nós pegamos ônibus errado e apóstolo, irmãos? A gente entrava no ônibus estava errado, misericórdia. Que mico terrível esse. São coisas ruins, sim. Está com bêbado na parada, é ruim, isso é ruim. Aí você está saturado, mas você não está fazendo nada para conquistar teu carro, meu irmão. Você está só na promessa. Eu sei que Deus pode me dar, Deus pode. Mas qual é o teu nível de interesse por essa promessa? O que é que você tem feito para que Deus se move, para que Deus respalde ou consolide o que você quer? Quando nós não fazemos isso, irmãos, nós estamos parando nos obstáculos. Então significa que nós não estamos na dimensão de conquista. Não estamos na dimensão de conquista. É por isso que bate na trave. Sabe por quê? Porque os medos vêm e dominam. Mas abriu uma porta para mim comprar um carro. Mas o negócio é o seguinte, se eu não conseguir pagar as prestações, apóstolo, aí eu não vou comprar. E se eu não botar gasolina também, apóstolo? Gasolina está caro. Irmãos, isso é mentalidade do Egito. Isso é mentalidade do inferno, esse negócio aí. Isso é mentalidade do diabo. Não tem como, irmãos, nós alcançarmos a
as nossas promessas, ou a promessa de Deus, se nós não entrarmos nessa dimensão de conquista. A dimensão de conquista, ela é uma realidade, e nós começamos a entrar nela e a nos mover por ela, quando os obstáculos não nos impedem mais. Entenda isso, isso é muito importante de você aprender. Isso é, se você tem coisa para conquistar, se você não tem, amém. Amém. Enquanto os obstáculos te param, você não está na dimensão de conquista. Você já foi livre do cativeiro, do Egito. Você já saiu fisicamente, já tomou atitude, já mudou a direção da tua vida. Você já passou pelo deserto e você já contempla Canaã. Mas você ainda não entrou na dimensão de conquista. Lembre-se que a primeira leva de Israel com Moisés, eles ficaram na porta de Canaã. Significa o quê? Eles não entraram na dimensão de conquista. Eles viram as uvas. Eles reconheceram e identificaram que a terra era uma terra boa, mas eles não entraram no nível de conquista. Agora observa Josué. Josué adentrou na terra e ele se apoderou da terra. Vocês estão entendendo isso? Nenhum obstáculo, irmãos, pôde parar Josué. E os gigantes continuavam lá. Os gigantes estavam lá, irmãos. Observa que ele depois, Caleb foi lá e lutou contra os gigantes nos montes. Eles continuavam lá, não saíram de lá não. Sabe qual é a diferença? É que Josué adentrou na dimensão da conquista e ele conquistou. Não adianta, meu irmão, você apenas ter sonhos e projeções se você não se move para a tua conquista. Não adianta não. Você vai continuar sonhando com a tua casa, vai continuar sonhando com o teu carro, vai continuar sonhando com qualquer coisa que você queira tanto na tua vida, e você vai continuar apenas tendo nem uma possibilidade, uma esperança que é uma possibilidade. Irmãos, esperança não move a mão de Deus, o que move a mão de Deus é fé, e fé é convicção. Fé significa ação de acordo com aquilo que eu não estou vendo. É por isso que nós conseguimos ganhar um carro e depois comprar outro. É por isso que eu consegui comprar um apartamento. Eu não via possibilidade, mas eu me movi como alguém que tinha possibilidade. Uma das coisas, irmãos, que nós precisamos mudar é a forma como nós nos enxergamos. A maioria, ou grande parte dos servos de Deus, eles não se veem como pessoas importantes. Eu já disse para vocês, irmãos, sabe por que eu procuro, quando eu estou em outros ambientes, eu procuro me vestir alinhadamente? Porque eu me vejo como uma pessoa importante. Ninguém disse que eu não sou importante. Eu reconheço, eu creio que eu sou alguém importante. Não é porque eu não tenho dinheiro, isso não me faz de mim, irmãos, melhor. Mas a questão é que eu me vejo como alguém importante, como alguém especial. Então, eu vou me comportar e a minha postura vai ser de acordo com aquilo que eu creio de mim. Vocês estão entendendo? Deixa eu tentar dar outro exemplo para vocês. Sabe por que às vezes a gente, ou algum de nós, não fazemos questão, por exemplo, de ir num restaurante mais sofisticado, com comida diferente, a gente se contenta com o X-salada da esquina? É uma questão de mentalidade. Sabe por que de vez em quando, irmãos, eu gosto de comer em locais diferentes? Comprar comida de vez em quando, agora não está dando muito não, mas de vez em quando eu faço isso, porque eu sei que eu sou importante. Porque é o nível de vida e de ambiente que eu quero para mim. Vocês estão entendendo, irmão? Irmão, isso não tem a ver com soberba, não tem a ver com orgulho, não. Isso tem a ver com visão de vida. Não é, irmãos, uma questão de querer ser o que não é. É uma questão de que eu me enxergo como alguém importante. Eu não tenho que me contentar apenas com aquilo que é, vamos dizer, de baixo nível. Eu preciso ter visão de níveis mais elevados. Por quê? Porque Deus tirou o povo de escravidão, que era um nível baixo, para um nível de terra que mana leite e mel. É o nível mais elevado. Sim ou não? Observe, irmãos, que a conquista de Canaã mudou a qualidade de vida deles. Deus, ele se preocupa com a qualidade da nossa vida, irmãos. A promessa de Deus inclui a qualidade de vida que nós temos. Mas o problema é que o nosso coração, a nossa mentalidade está ainda presa com o Egito.
Ou seja, o Egito não saiu daqui. Muitos se contentam com aquelas coisas mínimas, com aquelas coisas insatisfatórias, apenas, como é que eu posso dizer, para tapar buracos. Por exemplo, eu quero comprar roupa para mim, mas não importa que roupa eu compre. Eu compro em qualquer lugar da mais barata, não tem problema. O que significa isso? Está simplesmente suprindo uma necessidade, tapando um buraco. É outra coisa, irmãos, que eu pessoalmente não faço. É em relação a me vestir. Eu não compro roupa porque eu estou precisando de roupa. Eu compro roupa que me agrada. Não é questão de preço ou de marca. É uma questão de eu me sentir bem. Não, eu peguei uma camisa aqui de qualquer jeito. Não, meu irmão, só porque eu estou precisando, não. Eu gosto das coisas boas. É só você olhar para minha esposa. Linda. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes a gente tem isso, irmãos, como sendo uma prática. Porque eu sou alguém que eu não tenho muita coisa comigo. Não, isso é uma mentalidade errada. Isso é uma mentalidade errada, irmão. Simplicidade é diferente disso aí. Simplicidade é totalmente... Eu sou uma pessoa simples, mas eu gosto de coisa boa. Eu sou uma pessoa simples, mas eu gosto de coisa cara. E não quer dizer, irmãos, que eu não uso barato, viu? Que depende da situação. Mas a questão que eu sempre digo para vocês é aquilo que está aqui, ó. É o que está aqui. Essa é a questão. Eu sempre costumo dizer que, irmão, ninguém me convence que eu sou pobre. Ninguém. Por quê? Uma mentalidade. E quando eu falo, irmãos, que eu sou pobre, eu não estou falando em relação a recursos financeiros. Eu estou dizendo a possibilidade de conquistas. Porque às vezes as pessoas elas são pobres, não financeiramente, mas de mentalidade, que elas cogitam a possibilidade de ter uma vida melhor ou conquistar alguma coisa, porque ela se vê como uma pobre, não apenas financeiramente, mas também de mente. E o diabo, irmãos, ele não me pega mais nisso, porque eu sei quem eu sou, me valorizo. Vocês estão conseguindo entender, irmãos, o que eu estou ensinando para vocês? Eu não estou ensinando aqui ninguém a ser soberbo ou ser cobiçador. O propósito de Deus, que Deus quer nos ensinar nesta noite, é nós sairmos do nível de escravidão do Egito e chegarmos no nível de conquista lá de Canaã. Porque, irmãos, qualquer região ou qualquer nível ou área que nós estivermos que não seja o nível de Canaã, nós estamos fora do propósito de Deus. Ora, Deus não tinha propósito nenhum para o Egito, não. Deus não tinha propósito algum para o deserto. O propósito de Deus era qual? Canaã. Lembre-se, é uma realidade espiritual. Eu não estou te falando uma palavra motivadora, eu estou te falando de realidade espiritual. O propósito de Deus é nós chegarmos em Canaã e nos apoderarmos daquilo que nos traz satisfação. Infelizmente, o que nos impede é que o Egito não saiu de dentro de nós. Não é para o pecado. Não é para as práticas do mundo. É a mentalidade que está ligada com o Egito. Contemplar, irmãos, Canaã, contemplar, não significa se apoderar da promessa. Aprenda isso, você só vai estar na dimensão ou na região de conquista quando você não olha mais para os obstáculos. Eles vão continuar vindo, vão. Vai continuar tendo gigantes, sim. Mas se você não olha para os obstáculos, você os enfrenta, você está na região de conquista. O momento de conquistar, é Deus que sabe. Deus vai saber, porque vai depender também da sua postura e da sua perseverança. Mas, se você se para, ou se você se detém diante das dificuldades, você não está na dimensão ou na região de conquista. Você não está. Isso se aplica a tudo na tua vida, meu irmão. Se aplica a tudo na sua vida. Pode ser teu casamento, pode ser o teu emprego, pode ser o teu carro, a tua casa. Se você ainda se detém nos obstáculos, você não está no nível de conquista, não.
Você não está. Eu vou te dar o exemplo do meu casamento, falando de casamento. Sabe quando foi, irmãos, que eu comecei, que a apóstola começou a me notar quando nós estávamos separados? Foi quando eu comecei a desprezá-la. Quando eu comecei a dar um basta. Peraí, até aqui eu sou caído os 4 pneus por ela. Ah, eu não aguento viver. Não disse isso para ela, não. Mas naturalmente era claro isso. Era claro isso. Ela começou, irmãos, a começar a me notar quando eu comecei a cortar. Com muita dor no coração, mas eu comecei a... Sabe qual é a dificuldade, por exemplo, falando de casamento, de alguns casais, ou de não haver conquista no seu casamento? É porque quando chega no momento de você tomar uma decisão radical para romper, você tem medo, porque e se a pessoa reagir diferente? Não vai reagir não, meu irmão. Porque você está na dimensão da conquista, porque esse obstáculo não te assusta mais. Eu não fiquei mais assustado, mas se ela não quiser, é problema dela, ela que vai perder, não sou eu não. Vocês estão entendendo isso, irmãos? E quantas pessoas, quantos casamentos estão parados, tem cônjuge que tem conhecimento de Deus, mas os casamentos estão estagnados por quê? Porque tem medo do obstáculo que pode se manifestar. Aí sabe o que o casamento permanece? No mesmo nível, ou seja, no deserto. Mesmo nível de deserto. Porque tem uma promessa de que vai mudar. Tem os momentos difíceis que representam o deserto, mas não chega no nível de conquista. Se eu parasse para pensar, irmãos, na reação que ela poderia ter em relação a mim, peraí, essa mulher não gosta de mim. Se eu começar a desprezá-la, se eu começar a dar as costas para ela, ela vai aumentar a raiva dela por mim. Foi o contrário, irmãos, ela se apaixonou por mim. Efeito reverso, irmãos. Sabe o que é isso? Sabedoria de Deus. Se eu fosse parar no obstáculo, peraí, mas essa mulher está com raiva de mim, eu não vou, eu tenho que tratá-la bem. Não. Irmãos, quando ela chegava em casa para ver os meninos sair, pensa na vontade que eu tinha de ficar. Pensa na dor que era me afastar dela, mas eu tinha que fazer isso. Por quê? Porque eu sabia que isso era um obstáculo. Muitas pessoas, irmãos, estão presas nesse obstáculo, nesses gigantes. Tem medo de enfrentar os obstáculos. Sabe o que é que isso causa? Um retorno para o deserto, e a tua vida vai ficar circulando no deserto sempre. Sabe o que é que tem no deserto? Maná, provisão superficial. Esse é o problema, irmãos. Muitos casamentos estão debaixo somente da provisão, não do melhor de Deus. Por quê? Porque às vezes os cônjuges têm medo de tomar atitudes radicais. As finanças de muitas pessoas estão apenas no nível de provisão. Irmãos, deserto, observa, presta atenção numa coisa. No deserto o povo não passou fome. Não passou não. No deserto, eles tinham proteção. Por quê? Porque lembre-se que a festa dos tabernáculos representa justamente a festa das tendas, das cabanas. Eles tinham proteção em determinado momento. Eles tinham comida, tinham maná, mas aquilo era o melhor? Não era o melhor, irmãos. Havia Canaã, havia uma promessa maior, uma promessa superior. Vocês estão entendendo? Algumas áreas das nossas vidas estão apenas circulando no deserto e nós estamos contentes com isso. Estamos vivendo, estamos levando aí. Cada dia uma luta, cada dia uma batalha, cada dia, mas eu estou vencendo. Mas será que nunca vai alcançar o nível de Canaã? É preciso, irmãos, arrancar de dentro de nós a mentalidade do Egito. Se os obstáculos ainda te prendem, você infelizmente ainda não está no nível de conquista não. Você sabe das promessas, você sabe que Deus pode fazer, mas você não se apodera disso. Toda vez que nós nos detemos diante dos obstáculos, significa que nós ainda não alcançamos o nível de conquista. É por isso que às vezes a gente passa bem pertinho na porta das coisas boas e a gente volta de novo. Por quê? Porque não alcançou o nível de conquista. Não está no nível de conquista. Enquanto os obstáculos forem gigantes para você, enquanto os obstáculos te pararem, você não está no nível de conquista. E você pode continuar orando.
Pode continuar orando, pode continuar se consagrando, buscando, rompendo, batalhando, decretando. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque quando o obstáculo se levanta, você recua. Ah, mas eu compro o carro, mas eu não vou ter dinheiro para casa, eu não vou ter dinheiro para manutenção. Misericórdia. Eu vou comprar uma casa, eu vou dar entrada numa casa, eu vou financiar, mas eu não vou ter dinheiro para pagar o financiamento. Pelo amor de Deus, meu irmão. Isso é mentalidade do Egito. Aí fica só no sonho da casa própria sempre. Só sonha. E sabe o que é pior, irmãos? Aplaude a conquista dos outros. Só aplaudir a conquista dos outros, porque a minha mesmo, toda vez que tem um obstáculo, eu paro. Por quê? Porque eu olho para as minhas possibilidades. Irmãos, Deus não levou Israel para conquistar Canaã pela capacidade que havia neles, era pela capacidade que havia em Deus. O que Deus quer fazer na tua vida não é pela capacidade que tem em você, é pelo que Ele é, meu irmão. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Parece que não estão, não. A gente precisa entrar nessa dimensão de conquista, irmãos. Para isso precisa romper com o Egito. É preciso tirar essa mentalidade do Egito, misericórdia. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui, meu irmão, tem coisas na tua vida que você já se saturou, você não aguenta mais. Você faz, mas você faz revoltado. Por exemplo, quem paga aluguel aqui, eu duvido se você gosta de pagar aluguel, duvido. Você paga revoltado. Mas sabe por quê? Porque ainda não decidiu. Ainda não buscou possibilidade, tem uma promessa, tem Canaã, mas você não fez nada para isso. Não visita uma casa, não vai fazer uma simulação de financiamento, não vê no jornal ou na OLX, onde tem casa para vender. Por quê? Porque você olha para a sua possibilidade. Sabe o que é que significa? Você está sendo parado pelos gigantes. Significa que você ainda vai pagar aluguel por muito tempo. Infelizmente. Irmãos, há uma promessa. Canaã é o nível de vida que Deus tem para nós, para todos nós. Quando a gente enfrenta os obstáculos, mesmo quando não há possibilidade, irmãos, Deus nos dá a vitória. Israel não era um povo guerreiro. Israel, irmãos, não tinha nenhum tipo de treinamento de guerra. Mas qual era o propósito de Deus? Era que eles enfrentassem os gigantes. Para quê? Porque Deus ia dar a vitória. Observa como foi em Jericó. Quando Josué entrou. Eles tiveram que fazer esforço para derrubar a muralha? Não. Eles tiveram apenas que se posicionar e fazer o que Deus direcionou. A capacidade, irmãos, não era deles. A capacidade veio de Deus. Josué não parou quando viu aquelas muralhas. Irmãos, quando você pesquisa sobre a muralha de Jericó, era uma coisa realmente imponente, as muralhas de Jericó. A Bíblia diz que havia casas em cima das muralhas. Ora, se Josué tivesse a mentalidade do Egito, quando ele se deparasse com... Peraí, essa aí não dá para conquistar, não. A gente não tem nenhuma arma que possa romper essas muralhas. E se a gente subir para escalar, eles vão fechar. Só que Josué, irmãos, ele era livre da mentalidade do Egito 40 anos atrás. Ele não tinha mentalidade do Egito, Josué. Ele sabia, quando foi para enfrentar os gigantes, que ia ter briga, ia ter uma briga feia. Ia ter que ter muito esforço, ia sim. Ia ter baixa, porque os gigantes eram guerreiros também. Só que a mentalidade dele, irmãos, era a mentalidade de conquista. Ele não se para, não se detia, tanto ele como Caleb, não se detia diante dos obstáculos. Aí a gente vê o resultado quando ele vai conquistar Jericó. Se ele tivesse a mentalidade do Egito, ele tinha visto aquela muralha imponente. Não tem como. Irmãos, Jericó era a cidade mais fortificada de Canaã. Humanamente, ela era impenetrável por exércitos humanos. Josué se deteve diante disso? Não. A maioria de nós que estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra, a gente teria parado. Peraí, não dá não. Eu sei que tem uma promessa. Eu sei que Deus falou. Eu já me movi por essa promessa, mas eu estou vendo a muralha. É um obstáculo. É melhor recuar, porque essa muralha não tem como eu vencer. Irmãos, é isso que a maioria de nós fazemos. Nós recuamos.
Enquanto nós fizermos isso, nós vamos apenas aplaudir a conquista dos outros. Nós vamos dar glória a Deus apenas por aquilo que os outros conquistaram e não nós. Irmãos, e a promessa é para todos. Canaã é para todos nós, é uma realidade espiritual para todos nós. Canaã representa um novo nível de vida, irmãos, uma nova realidade de vida. A realidade do Egito era uma realidade opressora, uma realidade de sofrimento. Canaã era o oposto disso. Era uma realidade de liberdade. A gente precisa mudar nossa mentalidade, irmãos. Existe uma realidade de Deus sobre todos nós. Canaã. Quantos aqui creem em milagre de Deus realmente? Nós entendemos, irmãos, que nós estamos vivendo uma crise, e realmente nós estamos numa crise muito grande em todos os aspectos, financeiro, político, que graças a Deus eu creio que vai mudar, a política já está sendo derrubada esse principado, uma crise social, em todos os aspectos nós estamos vivendo uma crise. A mentalidade do Egito faz com que nós nos movamos pela crise. Ora, meu irmão, vamos pensar que se Deus ele é um Deus do impossível, do sobrenatural, nós deveríamos olhar para a crise como sendo o melhor momento para Deus manifestar milagres. Só que a gente não olha assim. Ora, se está crise, tem falta, tem necessidade, então esse é o momento propício para Deus fazer alguma coisa. Por quê? Porque não tem nada. Não tem possibilidade. Deus é Deus de impossibilidades. A gente fala tanto em Deus de milagre, mas a crise está aí. E por que a gente então não se foca em manifestar o milagre? Por que nós somos parados nos obstáculos? Crise, irmão, é um momento propício para milagre. Porque todo milagre, irmãos, é aquilo que é impossível para nós. Aquilo que eu posso fazer não é milagre. Não é milagre. Aquilo que cabe a mim fazer não é milagre. Não é milagre. Agora, Deus, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Aquilo é um milagre porque aquilo estava além da possibilidade humana. Moisés, por que tu está clamando a mim? Toca nas águas aí, faz alguma coisa, Moisés. Tira esse obstáculo do caminho aí, toca no obstáculo. Ele tocou, as águas se abriram. Moisés estava quase aderindo à mentalidade do Egito, irmãos. Como é que a gente vai fazer agora? Tem um mar aqui na frente. Toca nas águas, Moisés. Havia possibilidade de atravessar aquele mar? Havia? Não havia possibilidade. O que é que se manifestou diante da impossibilidade? O milagre. Aquilo era uma crise, irmãos. Uma perseguição. Nós olhamos para a crise como sendo, infelizmente, em muitos aspectos, o sepultamento da nossa própria vida, dos nossos sonhos. Por quê? Porque está em crise. Não tem como conquistar, não tem como avançar, não tem como vencer. Por quê? Porque tem crise. Ora, mas esse é o momento propício para o milagre, irmãos. É só olhar para a realidade bíblica. Todos os momentos em que a Bíblia demonstra algumas crises, é o momento que Deus se manifesta. É o momento que Deus opera impossíveis. Por quê? Porque é crise, porque não tem possibilidade. Deus é Deus de milagres. E a maioria de nós tem um olhar, uma visão da crise como sendo uma coisa destrutiva. E na verdade é. Para quem não tem a promessa de Canaã como nós temos. Nós precisamos, irmãos, nos libertar da mentalidade do Egito. É bom nós termos parado com o pecado, claro, maravilhoso, necessário. Mas isso é infrutífero ou de nenhuma funcionalidade quando tem a ver com as nossas conquistas. Porque se a minha mentalidade é do Egito, eu vou até ser salvo. Mas eu não vou usufruir de nada do que Deus tem para a minha vida aqui. Eu vou continuar pagando meu aluguelzinho todo mês. Morre, vai para o céu, claro, é bom, maravilhoso. Mas e aqui não viveu nada? Não aproveitou nada? Meu irmão, você precisa se mover por aquilo que você almeja, por aquilo que você deseja.
Bota uma coisa na tua cabeça, irmãos, entenda isso, o sonho é teu. Não é necessariamente um sonho de Deus. O sonho é teu. O sonho é seu. Não, Israel sim. Israel é um propósito de Deus, porque a Bíblia fala isso. Mas os teus sonhos e tuas conquistas, irmãos, depende de você, do que você quer. O que a gente não pode, irmãos, é se deter diante dos obstáculos. E não quer dizer também que porque eu sonho, porque eu quero e não vou... Quer dizer que vai acontecer rápido? Pode até não ser. Mas se você se mover, meu irmão, um momento vai acontecer. Creia nisso. Um momento o negócio vai acontecer. Por quê? Porque você não está parado diante das impossibilidades, diante dos obstáculos. A fé, irmãos, é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, meus irmãos, vamos mudar a nossa mentalidade de Egito e vamos viver a realidade de Canaã. Não pare diante dos obstáculos, porque os obstáculos caracterizam que você não vai conquistar nunca. Você vai ficar rodando no deserto. O deserto tem provisão, o deserto tem mantimento, o deserto tem vida normal. Mas não é a vida de Deus, não. Há uma promessa, meu irmão. É uma realidade espiritual. Canaã, qualidade de vida, vida melhor, vida promovida. Saia da mentalidade de Egito. Amém? Ouse sonhar. Ouse conquistar, meu irmão.